Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se qualquer coisa, se você gostar, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando sempre que eu estou deixando as ministrações da igreja no canal para que você possa acompanhar e ter também as pregações e assim por diante. Eu quero ler um texto que está em Efésios capítulo 3, verso 17 ao 19, diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Bom, eu creio que Paulo ele faz uma provocação no bom sentido para o nosso raciocínio, nosso pensamento, a nossa meditação nesse texto. Porque ele pede, que Cristo habite em nosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados. Ou seja, nós temos que estar como que plantados. A Bíblia fala em Ezequiel 47, Salmo 1, e faz essa comparação, que nós somos como árvores plantados junto a um rio, a um ribeiro, a um rio, E que por consequência nós temos vida em função deste rio que gera em nós essa vida transformadora, que nos torna produtivos, que faz com que a gente dê frutos na estação própria. Mas a questão central que eu quero passar não é essa. No verso 18 diz assim: a fim de poderdes compreender. O que é compreender? É dominar um assunto, é entender um assunto, com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Ora, quando eu determino altura, comprimento, largura, profundidade, eu estou limitando e delimitando algo. Então eu estou determinando que aquele algo, aquela coisa, enfim, tenha um determinado tamanho. Então, o que acontece? Como que nós medimos Deus? A gente não tem como medir a Deus. Deus é infinito. Deus é soberano, o seu amor é infinito. Veja, a palavra de Deus diz que Deus preparou a Jesus como Cordeiro Santo antes da fundação do mundo. Ou seja, o seu amor ele já determinou eterno. Então o que Paulo na verdade está tentando nos fazer compreender é que o amor de Deus ele é infinito, ele é eterno. Não há como se medir o amor de Deus. E nós temos que entender isso na nossa relação com Deus. Veja, a palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. O homem, na sua limitação, não consegue compreender isso. E por mais que ele ame alguém, a gente sempre procura dizer que há limite para tudo, inclusive para o amor. Só que para Deus não importa, você pode ter cometido um assassinato, matado pessoas, mas se você se arrepender diante de Deus e compreender esse amor, como a própria palavra de Deus diz, ainda que seja vermelho como a escarlate, ainda que suas mãos estejam sujas de sangue, Deus é poderoso para te perdoar e conceder o seu amor por você. Aliás, ele já provou do seu amor, porque ele entregou o seu próprio filho para morrer e cumprir a sua própria justiça, morrer pelos nossos pecados e cumprir a sua própria justiça. E ele fez isso, eu costumo dizer, que Cristo aceitou pagar o preço, mesmo correndo o risco de não ser amado. Muitos não aceitam esse sacrifício, muitos não compreendem esse amor e não aceitam esse amor. Mas não importa, ele simplesmente demonstrou o seu amor, porque o seu amor é eterno. Não há como se medir o amor de Deus, não há como se colocar limite. Então o que Paulo está tentando nos dizer é o seguinte: não adianta você pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha religiosa, colocar dentro de uma caixinha das suas compreensões, colocar dentro das suas limitações, colocar dentro dos seus traumas. Deus, ele é infinito e ele vem para justamente
extrapolar, para justamente transbordar todas essas situações. Mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha os seus traumas do passado, Ele é poderoso para vir, inundar e preencher os vazios e curar e transformar todas essas situações da sua vida. Então o que Paulo está dizendo, entenda a que Deus você serve, entenda o amor de Deus por você. Então, quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para o seu amor, nós começamos a entender, como diz o verso 19 aqui, e conhecer o amor de Cristo. Quando a gente começa a pensar, porque a gente vai passando a vida sem parar para pensar na profundidade, na riqueza do amor de Cristo por nós. E quando a gente começa a fazer como Paulo, e ele diz, a fim de compreender com todos os sons qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e você para pensar e fala assim, não, peraí, mas não tem como medir o amor de Cristo. E aí ele no verso 19 ele diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, ninguém consegue entender como é que você morre por alguém injusto, como é que você perdoa alguém que comete as piores atrocidades do mundo. Assim é o amor de Deus, o homem não consegue compreender, porque o homem sempre tem um determinismo, sempre vai determinar algo, sempre vai ter um porém sobre o outro alguém, as pessoas sempre têm um porém sobre nós, a gente muitas vezes ouve, fulano é uma bênção, mas só que porém ele é assim, assim assado, mas Jesus não. Ele simplesmente nos amou. E não há nada que a gente faça de pior ou melhor que faça com que Ele nos ame mais ou menos. Por quê? Porque Ele não tem como medir. Ele é eterno, ele é tremendo, ele é sobejante, enfim, eu poderia dar vários adjetivos, mas não há como se limitar ao amor de Deus, de Cristo. Por isso, que excede todo entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Deixa o amor de Deus preencher a tua vida. Deixa o amor de Deus preencher os seus temores. Deixa o amor de Deus te curar. Deixa o amor de Deus te dar segurança. Deixa o amor de Deus se tornar pleno em você, a ponto de você entender que quando a sua vida está em Deus, você está sendo cuidado devido ao seu amor que Ele tem por você. Pense nisso. Deus abençoe sua vida.